Fala, forjados! Bem-vindo a mais um vídeo aqui. E a pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: você quer tornar a resiliência uma vantagem injusta em sua vida? Então, se você não sabe o que eu quero dizer com isso, ou quer aprender um pouco mais sobre o que é resiliência, fique comigo até depois da vinheta. Bem, a gente já sabe que o menino se torna homem através dos traumas, através das rupturas, através de uma vida de adversidades, não é mesmo? A gente vê isso até mesmo na Bíblia, ali onde Deus faz isso com Jesus, conforme a gente lê ali em Hebreus 5:8. Mas muitas vezes nós esquecemos que a resiliência é um produto de adversidades, de uma vida extenuante, das dificuldades, desafios que a gente encara no dia a dia. Gosto muito de uma frase que diz o seguinte, eu não me lembro o autor, mas diz o seguinte: onde os nossos traumas e feridas são curadas, a nossa missão e mensagem é potencializada. A gente sempre acha que nós nascemos com resiliência, que é algo inato do ser humano. E isso é incorreto. Pensar dessa forma é incorreto. Nós não nascemos de forma resiliente, ao contrário. Devido à nossa natureza depravada, devido ao pecado, a nossa vontade é sempre vivermos na zona de conforto, não construir nenhuma resiliência. Mas a gente precisa entender que a resiliência é como um músculo. Quanto mais você treina essa resiliência, maior ela fica, mais forte ela se torna. Uma coisa que nós precisamos entender, forjados, é que a vida é injusta, o mundo é injusto. Não tem a ver com você não é privilegiado por sofrer adversidades, por ter que lidar com problemas na sua vida. A gente precisa entender que nós temos dois caminhos, como nós vamos encarar essas dificuldades, esses obstáculos, essas adversidades. A primeira forma é nós vamos sentar ali e achar que nós somos o alvo de uma teoria da conspiração contra nós mesmos, ou que o universo está conspirando contra nós, ou que Deus nos odeia, então por isso que ele está constantemente tentando nos ferir ou nos condenar, fazendo de vítimas e de coitados. Ou nós podemos usar a resiliência ao nosso favor. Podemos entender que, novamente, o mundo é injusto, o mundo jaz no maligno. Existem sim situações que nós não vamos entender desse lado da eternidade, mas que nós precisamos usar a resiliência em nosso benefício e buscar a solução para os nossos problemas. Uma coisa que esse perfil e esse projeto tem me ensinado é resiliência, rapaziada. Porque desde que eu comecei esse projeto, eu tive diversas situações onde eu me frustrei, me decepcionei, criei expectativas que não foram atendidas. Pra você ter uma ideia, só nessa primeira semana, eu falo com vocês agora no dia 2 de janeiro de 2025, em questão de 5 dias, eu tive um convite para participar de um podcast ali em São Paulo, e tive também o convite de participar de uma live com um cara que eu admiro bastante. Em questão de dias, esses mesmos dois convites foram cancelados. Então eu posso olhar, por exemplo, para essa situação e falar, poxa, eu sou um fracassado, poxa, tá vendo? Olha como o mundo conspira contra mim, não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor o suficiente. Então, novamente, forjados, nós temos dois caminhos. O caminho de nos vitimizar e achar que o problema é sempre contra nós ou conosco, ou de entender que, sim, o mundo é dessa forma, o mundo é injusto, mas eu tenho que saber lidar com essas adversidades, porque eu entendo que ao final desse trajeto, ao final desse percurso, eu vou aprender algo, eu vou me desenvolver, eu vou me tornar mais forte e eu vou fortalecer ainda mais a minha resiliência. Essas decepções, essas frustrações, essas adversidades, elas acabam servindo como oportunidades para a gente construir uma resiliência mais forte. Então tudo vai depender da forma como está a sua perspectiva, da forma como você enxerga. É aquela famosa ilustração, ou eu vou ver a vida com o copo meio cheio ou meio vazio. Novamente, você tem duas opções, ou você se levanta e continua lutando, ou você se rende ao seu fracasso, às suas falhas, às suas decepções, às suas frustrações, e você se afunda ainda mais no seu vitimismo. Acredite, homem, Deus deu para você tudo aquilo que você precisa para lutar
contra essas adversidades, para superar essas adversidades. Nós precisamos ter uma mudança de impotência para a resolução de problemas. Nós, homens, fomos criados para solucionar problemas. Nós somos máquinas de solucionar problemas. Isso é inato do homem. E quando nós nos omitimos dessa habilidade, dessa característica que nós temos, então nós nos tornamos homens vitimistas, homens mais fracos, homens frouxos, homens emasculados. Você pode ver, você já ouviu isso várias vezes, em diversos lugares, de diversas pessoas, de diversas fontes. As pessoas que são mais bem-sucedidas, seja lá em qual área for da vida delas, não apenas a financeira, mas a familiar, a espiritual, a física, seja lá onde for, são pessoas que tiveram resiliência. Foram pessoas que, se você ler a história delas, ouvir a história delas, você vai ver, você vai identificar que foram pessoas que falharam muitas vezes, que tropeçaram, que se frustraram e que persistiram, que criaram uma casca grossa. Você, por exemplo, já deve ter ouvido falar do consciente emocional, do consciente intelectual, que mede o seu nível de maturidade, que mede o seu nível de inteligência, mas também existe, por exemplo, o consciente de adversidade. Como que nós melhoramos ou aprimoramos os nossos conscientes? Os nossos conscientes são aprimorados a partir da prática, a partir da repetição. Então, quanto mais eu estudar, quanto mais eu me desenvolver intelectualmente, maior vai ser o meu QI. Quanto mais eu amadurecer, quanto mais eu buscar uma inteligência emocional, maior vai ser o meu QE. Quanto mais eu me expor a situações adversas, quanto mais eu buscar o caminho de maior resistência, maior vai ser o meu QA, o meu consciente de adversidades. Senhores, pense no seguinte: quanto mais você evita situações de adversidade, quanto mais você busca um caminho de menor resistência, menor vai ser o seu consciente de adversidade. Menos resiliente você vai se tornar. E qualquer adversidade que você tiver, qualquer problema que você tiver, vai ser o suficiente para fazer você ficar de joelhos e desistir. Isso é o que a gente tem visto, por exemplo, nos casamentos. Quantos casamentos têm falido por causa disso? Porque pessoas não têm qualquer resiliência. Não têm resiliência emocional, não têm resiliência com relação a adversidades, não sabem lidar com as situações adversas. Pessoas que até aquele momento não tiveram que muitas vezes lidar com grandes dificuldades ou complexidades ou problemas em suas vidas que demandaram um maior consciente de adversidade, um maior consciente emocional. Isso que eu sempre falo aqui, não entrando no mérito dessa conversa, quando a gente posterga o nosso casamento, quando a gente acha que casar com 35, 40 anos de idade é uma boa ideia, é isso que acontece. Porque se eu cultivo uma vida de solteirice, onde eu não tenho qualquer pessoa com quem eu deva compartilhar a minha vida, não tenho adversidades, não tenho conflitos, não tenho atritos, não tenho que pensar em mais ninguém além de mim mesmo, então, eventualmente, quando eu me casar e ficar debaixo do mesmo teto que essa pessoa, qual é a chance de eu conseguir conviver com essa pessoa? Qual é a chance de, até então, eu viver de forma independente, pensando apenas em mim, cuidando apenas de mim, construindo apenas coisas para mim, e agora eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas? Qual é a chance que esse relacionamento, que esse casamento dê certo? Bom, senhores, o desafio aqui é o seguinte: você tem que intencionalmente, eu sempre falo bastante essa palavra, a intencionalidade é a inimiga da mediocridade, porque a mediocridade fala para você o seguinte: está bom, o que você obteve até agora tá bom, você não precisa de mais, você não precisa continuar progredindo, você não precisa continuar evoluindo. E a intencionalidade diz para você o seguinte: você precisa continuar, você precisa agir de forma voluntária para que as coisas continuem acontecendo na sua vida. Você precisa intencionalmente se desenvolver, você precisa intencionalmente se colocar em situações extenuantes na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você deve buscar uma vida de problemas, de complicações, não é isso, mas você deve tentar sair da sua zona de conforto. Então se desafie. Se desafie fisicamente, se desafie espiritualmente, se desafie emocionalmente, desenvolva a sua força mental, desenvolva a sua força física, faça coisas difíceis,
Faça coisas que não fazem muitas vezes parte da sua rotina, do seu cotidiano. Saia da mesmice. Pare de ir na academia e levantar sempre o mesmo peso. Pare de ler o livro ali e ler apenas uma página por dia. Pare de se relacionar ou investir no relacionamento com seu filho, filha, esposa, apenas quando sobrar tempo. Pare de ficar com a sua bunda sentada no sofá ali, rolando o seu feed de baixo para cima ali no Instagram, jogando videogame o dia todo, assistindo besteiras e futilidades. Comece a servir, comece a contribuir com a sua igreja, com a sociedade, com a sua comunidade, com as pessoas que estão à sua volta. Mas lembre-se, cara, lembre-se que você precisa de consistência. Não é fazer isso uma ou outra vez e então parar de fazer e achar que ali você vai ter construído resiliência. Não, a resiliência é dar murro em ponta de faca muitas vezes, é você insistir, é você persistir, é você fazer aquilo de forma recorrente, de forma constante, você criar novos hábitos, você consolidar esses hábitos. Porque pensa comigo, como que a gente quer construir uma resiliência que vai conseguir suportar as adversidades mais complexas, mais extenuantes da nossa vida, se a gente não consegue, se a gente mal consegue ler um livro por mês, ou se a gente mal consegue levantar de manhã para ir treinar, ou se a gente mal consegue sentar para conversar com as nossas esposas, sair com elas uma vez por semana, uma vez por mês que seja, se a gente mal consegue conversar, sentar numa mesa ou praticar um exercício físico ou uma atividade de lazer com os nossos filhos, se a gente mal consegue fazer as coisas triviais do dia a dia, quem dirá as coisas que requerem mais energia, mais dedicação e mais esforço da nossa parte? Mas ao invés de elas ficarem ali se lamentando, se vitimizando, achando que o mundo está conspirando contra elas, elas focam na solução. As pessoas, elas enxergam esses desafios como degraus para elas subirem e crescerem continuamente. Já as pessoas que não têm qualquer tipo de resiliência vê isso como obstáculos, vê isso como uma dificuldade, vê isso como uma conspiração para suas vidas. Surge sempre aquela desculpa, aquela justificativa, poxa, mas isso foge do meu controle, poxa, mas eu não sei o que fazer nessa situação porque isso não cabe apenas a mim. Para que você construa uma verdadeira resiliência, você precisa focar naquilo que está no seu controle, naquilo que você pode comandar, naquilo que você pode gerir. Se essa situação não depende apenas de você, então não se preocupe, porque não há nada que você possa fazer. Busque alternativas, busque caminhos, opções que cabem apenas a você, que você pode buscar a solução para os seus problemas, que você pode buscar soluções para essas adversidades. E sempre faça uma autoavaliação do caminho que você está trilhando, sempre planeje. Sempre olhe para trás ali e veja se você cometeu algum erro, algum equívoco, em que pontos, quais pontos você precisa melhorar, o que você precisa fazer para continuar progredindo. E por isso que é tão importante a gente fazer esse planejamento daquilo que nós pretendemos alcançar durante o nosso ano, durante os próximos 3 anos, 5 anos, porque dessa forma nós podemos destacar ali, colocar ali as tarefas, as ações que devemos tomar para progredir, para caminhar em direção ao nosso objetivo. E não apenas levantar de manhã sem saber o que você vai fazer, qual caminho que você vai tomar, quais ações que você deve tomar para então fazer as coisas acontecerem na sua vida. A resiliência, ela vai vir quando você começar a trabalhar de forma organizada, planejada e preparada. A resiliência, ela é construída e fortalecida através da fadiga. Então não pense em você que você vai fazer o mínimo ali ou acrescentar o mínimo que você vai ter uma diferença muito grande na sua resiliência. Você precisa se levar ao limite, você precisa superar os seus limites. Você precisa, por exemplo, chegar numa academia e levantar mais peso, aquele peso que vai levar você muitas vezes à falha. Você precisa fazer tarefas que você não gosta de fazer. Leve isso com você, essa mensagem com você. Muitas vezes, as nossas feridas, as nossas adversidades, os nossos problemas é que vão eventualmente construir o homem que você vai se tornar. Não encare adversidades e problemas como uma teoria da conspiração ou como se o mundo estivesse contra você e apenas contra você. A forma como você vai lidar com esses problemas e adversidades é que vai acabar construindo o homem que você vai se tornar lá na frente. A resiliência, ela é o alicerce do nosso sucesso pessoal, do nosso sucesso profissional, mas ela é apenas cultivada através de atos, de ações intencionais
e com uma mudança de mentalidade. E se você entende que você está tendo dificuldade em fazer isso, você não sabe por onde começar, você não sabe como proceder, então eu quero convidar você a participar do Mandato Masculino, uma plataforma onde você vai ter acesso a conteúdos, a videoaulas, a PDFs que vão ajudar você nessa caminhada. Além de também caminhar com outros homens que têm o mesmo propósito, que têm a mesma missão em se tornarem homens melhores, a melhor versão de si, homens fortes, homens resilientes. Você pode fazer parte dessa plataforma por apenas R$19,90 por mês. Basta você visitar a bio do perfil no Instagram e clicar em assinar e você imediatamente vai ser encaminhado para o WhatsApp e ali você vai receber todas as instruções de como você pode acessar a plataforma do Mandato Masculino. Essa é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado valor à vida de vocês. Coloquem isso em prática, não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas mensagens para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Avante, forjados!